esse lugar onde Deus tem nos colocado para sermos pregadores da sua palavra, aqueles que expõem a sua escritura com zelo, com fidelidade ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Agradeço pelo carinho e louvamos a Deus, porque hoje nós estamos terminando uma investida, um empreendimento santo de pregarmos com base no documento do credo apostólico, usando a escritura para isso, e fizemos isso desde janeiro até agora, dia 31 de maio, foram 5 meses de exposição da palavra de Deus, indo desde a criação e chegando agora na consumação de todas as coisas na vida eterna. Eu quero ler rapidamente o credo apostólico. Repito, o credo apostólico não está na Bíblia, está aqui, o texto está aqui no esboço. E esse documento cristão é tão importante, tão útil para que a igreja pudesse definir o que crer, preservar o que crer, proclamar o que crer e rejeitar aquilo que não deve ser crido. Então, esse documento ele junta tudo isso. E essa é uma das razões de eu estar aqui no púlpito pregando isso. Creio que a igreja precisa de doutrina, precisa conhecer a sua fé, precisa conhecer a verdade, precisa saber exatamente no que crer. Isso é fundamental para a saúde espiritual de todos nós, para o empreendimento missionário da igreja. Nós estamos aí às portas do mês da consciência missionária e é muito importante que nós entendamos como fazer missão, o que nós cremos para fazer missão, para pregar o Evangelho, para assumirmos a responsabilidade da evangelização. Eu vou ler o credo, você vai notar, obrigado Pedro, você vai notar que ele começa na criação e termina na consumação de todas as coisas, passando pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e desembocando na igreja, que é a gente do reino de Deus hoje aqui. Tudo isso está na estrutura do credo apostólico, por isso tão importante para a fé cristã. Eu sei que você está acostumado com isso, principalmente se você tem uma raiz católica, isso aqui se tornou uma reza, mas nunca foi uma reza, sempre foi um documento cristão doutrinário, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e, por fim, na vida eterna. É sobre este ponto da vida eterna que nós queremos hoje usar esse púlpito pela segunda vez, já que decidimos e achamos mais proveitoso falar em 2 ocasiões. Falar exatamente da fonte da vida eterna e depois falar do lugar e da condição da vida eterna, que é a nossa proposta de hoje. Eu quero ler 2 textos, os mesmos 2 textos que eu li no domingo passado, e depois de lidos nós quero considerar algumas coisas com vocês que eu acho importantes. O primeiro texto está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você vai ler lá no capítulo 4. E se você for bom de manuseio, você já pode abrir também Apocalipse 21 e segurar essas 2 porções sagradas aí nos teus dedos, que nós vamos ler esses 2 textos, porque sobre esses 2 textos é que nós estamos sustentando a palavra que será pregada, ministrada nesta noite. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, já podemos ler. São palavras do apóstolo Paulo, escritas à igreja da cidade de Tessalônica, que vivia um burburinho escatológico, um frenesi, por conta da suposta vinda de Jesus, final de todas as coisas.
Eles não entendiam bem, se entristeciam por alguns terem morrido e não vislumbrado esta promessa, esta esperança. E Paulo escreve no intuito de instruir essa igreja, de cuidar da saúde espiritual e doutrinária desta igreja e trazer esperança e consolo para esse povo. Ele diz então assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Eu estou no capítulo 4, verso 13 de 1 Tessalonicenses. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina essa sessão da carta dele dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. O texto de Apocalipse 21 não é necessariamente um texto escrito com a igreja, é um texto de caráter doutrinário, mas é um texto profético, escrito numa linguagem apocalíptica, por isso repleta de símbolos que trazem um significado. E está fechando toda a revelação bíblica, na revelação de Deus, a revelação especial de Deus que começa em Gênesis, está se finalizando em Apocalipse. A história de Deus se fecha, e aqui a gente está no desfecho da história de Deus, que começa, como eu disse, Deus criando, aqui termina Deus consumando sua obra, seu decreto, aquilo que ele estabeleceu antes da criação do mundo. Então ele diz assim: vi. Então a gente entende aqui que é uma visão de João, uma visão. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte de água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Senhor Deus, aqui nós já oramos, inclusive por esse momento, mas, ó Pai, eu especialmente te suplico, porque me atrevo a falar de coisas que transcendem completamente a capacidade humana, racional, limitada de um ser humano como eu, cuja raiz é pecaminosa, que se não fosse a tua graça, não poderia estar aqui, sequer lendo, muito menos entendendo a tua revelação especial na palavra. Senhor Deus, seja gracioso comigo nesta noite e com todos aqueles que me ouvem, porque, Senhor, precisamos, como disse o teu apóstolo,
consolarmos uns aos outros com esta palavra. Precisamos não ser como os demais que não têm esperança. Precisamos compreender e não sermos ignorantes acerca da nossa jornada de vida e o destino que nos espera. Então, Deus, que a Tua palavra saia dos meus lábios com a unção do Teu Espírito e encontre corações preparados pelo Teu Espírito. Quando a Tua palavra, ungida por Ti, tocar nos corações preparados por Ti, que vidas se rendam e que venham a Ti para beber da fonte eterna de água viva e entender que a vida não acaba no túmulo, que todos nós estaremos contigo ou estaremos longe de Ti. Por causa da Tua graça e da obra do Teu Filho Jesus, na qual cremos, todos nós a uma só voz, com toda a convicção da alma, dizemos: nós estaremos contigo na eternidade, Senhor. Nós oramos assim, te agradecemos e confiamos completamente em Ti a partir daqui. Amém. Amém. Queridos amados, eu preciso, antes de discorrer sobre o assunto propriamente dito, dizer alguns objetivos dos quais eu não tenho, para que você fique logo ciente das coisas que pretendo falar. Primeiro, eu não tenho o objetivo de dissecar todo o assunto por várias razões, porque o assunto não é totalmente dissecado e porque eu não teria capacidade para isso. Segundo, eu não tenho o objetivo aqui de falar de coisas que as Escrituras não me respaldam. Então eu não estou aqui por entrar por minhas especulações e minhas ideias. Terceiro, eu não tenho como objetivo trazer todas as respostas que porventura a tua curiosidade possa exigir de você. No entanto, eu tenho como objetivo talvez os mesmos objetivos do apóstolo Paulo, quando ele escreve nesta carta que nós lemos. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Esse é um objetivo meu, que nós não sejamos ignorantes acerca do nosso destino, acerca do nosso propósito aqui, da nossa estada aqui provisória. Nós não queremos e não quero que esta igreja seja ignorante acerca das calamidades da vida, das lágrimas que você já derramou, talvez dos entes que você já perdeu. Que você não seja ignorante, sendo membro dessa igreja, que você não seja ignorante acerca dessas coisas. Ele continua dizendo assim: não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristeceres como os demais. Então também quero que, o grande meu objetivo é que a igreja que ouve a palavra de Deus não seja como os demais, que sejamos de fato diferentes, que tenhamos uma esperança maior, que não encaremos a vida e as coisas que a vida nos traz da mesma forma como aqueles que não conhecem a Deus e a sua palavra encaram. Então esse é um outro objetivo meu. E um outro objetivo está lá no verso 18, quando ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então eu quero que uma palavra como essa traga consolo para nós. Um outro objetivo que eu tenho é trazer esperança, que você saiba da grande esperança cristã, que é a base da nossa fé. Quando o autor de Hebreus diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, as coisas que se esperam não são as coisas que você listou nos teus alvos de vida. As coisas que se esperam são as coisas que Deus estabeleceu desde a eternidade para que nós possamos viver com Ele. Então a fé consiste nisso, em certeza da minha esperança, das coisas que eu espero. São convicções firmes das coisas que eu não vejo. Então eu tenho esses objetivos. Eu pretendo ser simples, claro, sucinto, bem sintetizado na minha fala. Por isso talvez a tua curiosidade não seja totalmente satisfeita, mas farei de coisas que eu julgo ser importantes para nós. O final do documento do Credo Apostólico, ele fala em algo que o crente deve crer.
O ponto base do credo, que o nome já diz, é creio. O cristão, ele precisa crer. Crer, e nesse ponto aqui do credo, na vida eterna. Nós hoje, ou a igreja em geral, tem sido conduzida a crer no resultado, a crer no aqui e agora, a crer na solução do problema, a crer que Deus vai resolver nossos dilemas aqui e agora. E a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus diz para eu crer na ressurreição do corpo, eu crer na vida eterna, entender que a vida não acaba nessa dimensão terrena, não está limitada a este patamar terreno, a essa esfera terrena da vivência humana. A vida não está limitada a isso, ela não acaba no túmulo, ela não acaba na morte, ela não acaba quando nós descemos a sepultura. Logo, a minha esperança não pode estar aqui, a minha alegria não pode estar condicionada às coisas que aqui conquisto, que aqui tenho, porque elas são efêmeras, elas passam, elas escapolem por entre os dedos. Nada que conseguimos aqui tem em qualquer lugar das Escrituras a garantia que aqui se perpetua, aqui acaba, aqui vai embora. A única coisa que não acaba é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Então, o meu grande intuito como pastor é colocar teus pés bem firmes numa fé cristã que é inabalável e que nenhum segmento religioso sequer se aproxima. É algo perfeito, embora transcendente, compreensível na razão. Podemos compreender, e essa é um desejo meu nesta noite. Ambos os textos que nós lemos falam de uma vida que caminha para a eternidade. Ambos os textos dizem que o fim maior da vida cristã é numa dimensão superior a esta. Paulo chega a dizer: estaremos para sempre com Ele. E João diz que existe uma cidade descendo dos céus, aonde Criador e criatura conviverão em comunhão. Então, isso me dá esperança, porque você, como eu, já perdeu entes, já perdeu, e a gente, como os Tessalonicenses, a gente se desesperava. Mas aqui, então, quando se fala da vida eterna, a dimensão mais sublime dela, embora ela já possa ser vivida aqui de uma forma limitada, ela é vivida na sua totalidade, de forma mais sublime, na dimensão da onde esses dois textos apontam, e que não cabe na nossa mente racional, mas pode ser entendida pela iluminação do Espírito de Deus. Meu grande objetivo hoje é dar continuidade, porque falei na semana passada que tanto a morte eterna como a vida eterna tem uma fonte, tem um ponto de partida. A fonte da morte eterna é o pecado, a fonte da vida eterna é Jesus Cristo. E ele, de certa forma, nos ensina que a vida eterna já pode ser vivida aqui, quando ele diz: e a vida eterna é esta, que conheça a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, aqueles que estão salvos em Cristo Jesus foram porque conheceram a Cristo, revelado pelo Pai, e nesse sentido eles já têm vida eterna. Mas eu queria que você entendesse muito, de forma alegórica, a história de Israel. Deus liberta Israel do cativeiro egípcio, promete uma terra onde eles viveriam e coloca um deserto entre um ponto e outro. Nós vivemos, fazendo essa comparação analógica, nós vivemos hoje nesse deserto, entre a cruz, a libertação e a glória, a terra que Deus nos promete. Tudo isso apontam para uma realidade maior que às vezes nós não entendíamos na sua plenitude. Então, repito que jamais deve ficar claro que nós temos pretensão de esgotar o assunto. Seria impossível. Eu confesso a vocês que me assanhei para fazer algo somente direcionado a questões escatológicas nesta igreja,
Não sei como, mas se fizéssemos isso, nós estaríamos num ponto só tocando nesse assunto para quem se interessa por ele. Não seria num culto público, talvez. Todos nós fomos criados de uma certa forma com a seguinte crença, com o seguinte pensamento. Quando alguém morre, normalmente a gente fala assim, principalmente para as crianças: fulano foi morar no céu, fulano está com os anjos, fulano isso, fulano aquilo. Faz parte de uma teologia popular. Os hinos dizem isso: eu vou morar no céu. Tem uma música do Lázaro que fala muito forte isso: eu vou morar no céu. E essas coisas vão ficando na cabeça das pessoas. O céu existe? É a pergunta. O que vocês acham? Sim, o céu existe. Será que o céu, ou a vida nossa na eternidade, é lá no alto, nesse azul que a gente não entende, pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa, vivendo numa ociosidade de cansar só de pensar? Será que é isso mesmo? Será que Deus cria a terra para depois nós vivermos no céu? Será que é esta a intenção de Deus quando determina todas as coisas? Será que Deus então cria a terra, e a Bíblia fica bem clara, ele diz que cria a terra e fala para o homem cultivar, dominar, ter comunhão com ele ali, ter prazer em Deus ali, e depois o pecado veio e cometeu aquilo tudo. E eu pergunto para você, será então que por causa do pecado, Deus então destrói toda a terra e vai fazer a gente morar numa dimensão atmosférica, num céu lá no alto, como a gente imagina? Será isso? É sobre essas coisas que eu gostaria de partilhar conosco, que peço a tua atenção. Mas preciso considerar algumas coisas antes de entrar naquilo que eu creio do lugar e do estado da vida eterna. Antes de falar do lugar e do estado da vida eterna, eu preciso considerar 3 coisas com vocês, e eu acho que elas são muito importantes para você compreender. A primeira coisa que eu quero considerar é o conceito de céu. O que seria céu hoje? Nós podemos dizer sobre céu os seguintes conceitos. Primeiro, na era presente, é o lugar da habitação de Deus. Jesus disse assim: Pai nosso que está nos céus. Jesus disse que iria subir para preparar lugar. O autor de Hebreus diz que ele está assentado à destra da majestade nas alturas. A gente começa a entender o primeiro conceito de céu, que é o lugar da habitação de Deus. Poderíamos dizer que seria o lugar onde os mortos em Cristo vão. Nesse sentido, o céu então é um lugar intermediário, onde mortos em Cristo estão. É o lugar onde Jesus está, é o lugar onde a presença de Deus está de uma forma mais clara e definida para abençoar. Deus abençoa dos céus. Nos céus também ele é cercado de anjos, de seres celestiais que o adoram e dos santos redimidos. Céu é este o lugar. A pergunta que faremos é se este é o lugar onde passaremos a vida com ele para sempre. Esta é a grande questão. Eu estou só conceituando aqui o que é céu. Assim, outra coisa, o céu não é algo no imaginário da mente. O céu é um lugar. Embora não caiba na nossa mente, no sentido geográfico da coisa, a Bíblia nos ensina claramente que o céu é um lugar. É um lugar para onde Jesus foi e é um lugar de onde Jesus virá. A gente vê isso claramente em Atos 1:11, quando ele está sendo assunto aos céus. E que os anjos disseram: este Jesus que vocês estão vendo subir para o céu, porque o céu é um lugar, retornará deste lugar. Assim como a terra é um lugar, o céu também é um lugar. Ele não é algo do imaginário religioso. Ele é, de fato, um lugar. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha para o alto e ele vê os céus se abrindo
e ele vê Jesus no seu lugar onde ele está hoje. Então o céu é um lugar. Esse é um conceito que eu quero que vocês fiquem. Entendam o céu como um lugar e entenda a terra como um lugar. Deus colocou seus filhos para viverem num lugar na terra. Deus vive num lugar no céu. Ok? Essa é a primeira consideração que eu quero fazer com vocês. Esse conceito de céu como lugar, ele é importante para nós entendermos o desfecho final dos planos de Deus. Entender céu como lugar. Por que é importante para entender o desfecho final? Porque o céu é o lugar onde Jesus está com o seu corpo ressurreto. Jesus entrou neste lugar, céu, com o corpo glorioso. Por isso ele é a primícia dos que dormem. Então é importante, a gente vai para o desfecho daqui a pouco, é importante eu conceituar. Céu é um lugar, e nesse lugar Jesus está com o seu corpo glorioso, com o seu corpo ressuscitado. Então o fato de que nós teremos um corpo também ressuscitado, nos faz entender que nós habitaremos com este corpo ressuscitado, juntamente com ele no lugar. Nós não ficaremos flutuando no espaço. Haverá um lugar de habitação. Então guarda isso. Segundo conceito que eu quero, e esses conceitos têm a ver com o que eu creio. Segundo, a terra criada por Deus em Gênesis não será aniquilada, não será destruída. Assim como o nosso corpo também não. Entenda isso dentro de uma perspectiva de Deus. O que significa que a terra não será aniquilada, mas sim recriada? Deus não perderá a batalha. Ele não vai destruir a criação dele, porque na narrativa da criação ele diz que tudo que ele criou era bom. Ele não destrói o que é bom. Da mesma essência, ele cria algo novo e glorioso. Então a terra será recriada, não será destruída, assim como o nosso corpo, assim como não foi o corpo de Jesus. Por que eu entendo isso? Por causa de todos esses pontos que eu estou mostrando para você. A Escritura diz que nós teremos um corpo, que a minha alma não voltará para outro corpo, a minha alma voltará para este corpo. Deus ressuscitará e nos dará um corpo glorioso. Da onde vem a essência desse corpo? Da essência que Deus criou. Não será algo que Deus destruiu para criar algo completamente novo, como se aquele primeiro empreendimento não tivesse dado certo. Esse é o ponto-chave. Se nós entendermos que Deus vai destruir tudo para fazer tudo de novo, nós temos que chegar à conclusão que Deus admitiu que o primeiro empreendimento dele não deu certo. Mas isso não tem sustento nas Escrituras, embora alguns luteranos creiam assim. Não é assim que nós cremos. Não haverá aniquilação das coisas, haverá recriação das coisas. Assim como céus e terra. Esse é um terceiro ponto que eu queria viver com você, que respalda tudo isso. Por que eu estou dizendo que não será aniquilado e sim recriado? Porque entendo perfeitamente pela Escritura que o que começa em Gênesis tem a sua consumação no Apocalipse. E nós estamos no meio dessa história. Por isso, irmãos, que Apocalipse, a palavra quer dizer a retirada de um véu. Apocalipse não é um livro sombrio, não é um livro ameaçador, como dizia aí o pessoal da década de 70, né? Quem já viu a última trombeta, aquele disco assustador, pilante. Apocalipse não é um livro sombrio, não é um livro assustador, é um livro de esperança, é um livro de governo de Deus.
Quando você olha todas as catástrofes do mundo e você lê o Apocalipse, o véu é tirado, você vai ver o Cordeiro de Deus reinando sobre todas essas coisas. E tudo vai sendo consumado para ser exatamente como Ele decretou. Deus não perde, não perderá nenhuma batalha. Aquilo que Ele começou em Gênesis, Ele vai consumar no Apocalipse. Se lá tinha um jardim, no início terá um jardim no desfecho. Se haveria comunhão, Criador e criatura no início, haverá comunhão de Criador e criatura também na eternidade. Se havia ausência de pecado no início, haverá ausência de pecado lá. Se foi criado para viver eternamente em Gênesis, vai viver eternamente em Apocalipse. Glória a Deus. Deus, isso é a esperança cristã. Amém. É isso que nós temos que abrir a boca para falar para os outros. Ninguém tem uma esperança como essa. E aqui a minha palavra direta para todos vocês que me ouvem: não ponha a tua esperança no aqui e agora. Não pense que na nossa vida nós não teremos que prestar conta em alguém. Não pense que a vida acaba no túmulo. Ela vai para a eternidade. E Deus, como eu disse, não perde a batalha. A obra de Gênesis se completa na obra do Apocalipse. Tínhamos comunhão plena, teremos comunhão plena. Vivíamos plenamente com Ele, viveremos plenamente com Ele. Existem posições teológicas que diferem desse pensamento, mas é assim que a tua igreja pensa, é assim que eu penso, e essa é a posição mais sensata e mais segura quando se fala de questões escatológicas, de questões do povo. A pergunta agora é: onde que passaremos a eternidade? Se Paulo diz: estaremos para sempre com Ele, estaremos para sempre com Ele aonde? Se o céu é o lugar dele, e se a Bíblia diz que a terra Ele deu aos filhos dos homens, aonde nós passaremos a eternidade? No céu, na terra, nos ares, aqui mesmo, lá no cafofo que você mora? Onde passaremos a eternidade? Essa pergunta, ela não se responderia numa única mensagem. Mas, como eu disse, eu quero ser sucinto, quero ser objetivo. O primeiro ponto da resposta a essa pergunta, a pergunta é: o lugar da vida eterna, onde e como passaremos a eternidade? Onde? E de que jeito? Como estaremos lá? Como seria esta vida lá? E lá aonde? Primeira coisa, que há um consenso nisso: nós passaremos a eternidade na presença de Deus, para todo sempre. Você pode perguntar assim: mas pastor, isso é possível? Olha para Gênesis. Adão vivia na presença de Deus. Deus conversava com Adão no jardim, tinham comunhão, andavam juntos. Você vai explicar, vai falar: pastor, como que isso acontecia? Não sei. A Bíblia diz que Deus e Adão, na viradinha da noite, batiam papo, conversavam, comunhão plena. Adão sabia o que estava na mente do seu Criador. O seu Criador o instruía, dizendo: aqui está a terra, você vai cuidar dela, você vai arar ela, porque eu quero que aquilo que está lá venha para cá. Entenda isso lá na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aonde? Na terra, porque no céu ela já é estabelecida. Seja feita a tua vontade aqui, como foi desde a criação do desejo, na comunhão, criatura, criador. Quem era o homem? A imagem e semelhança desse Criador, protagonista do seu decreto, do seu propósito, do seu plano, aquele que viveria em comunhão plena com o seu Criador. Vocês sabem da história do ataque pecaminoso, da interferência satânica, tentando impedir o avanço desse plano. Mas você ouviu pela minha boca hoje que Deus não perde nenhuma batalha. Você lembra da boca de Jó, que ouve Deus falar no meio de um redemoinho e que responde depois assim:
Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te contemplando. E ele diz assim: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não tem planos frustrados. Eu estou totalmente seguro do que eu estou falando. Glória a Deus. A razão de eu derramar minha vida no ministério é eu entender e crer nessas coisas. Eu não sigo uma religião qualquer. Eu não me envolvo no entretenimento religioso com a fim de abrandar as necessidades da minha alma. Porque toda religião é criada para abrandar as necessidades da alma. Eu não tenho isso comigo. A minha alma já encontrou a sua quietude quando encontra com seu Criador por um único mediador, que é Jesus Cristo, homem. O mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, homem. É isso que Paulo diz para Timóteo. Então eu vou passar a eternidade com ele. Esse é o primeiro ponto que você não pode esquecer. Vale a pena, então, depois de dito isso, você compreender melhor a fala de Jesus quando está se despedindo já na reta final do seu ministério terreno, quando ele está totalmente inclinado a instruir seus discípulos, preparar seus discípulos. Ele diz algo desse tipo em João, no capítulo 14. Ele diz assim, verso 1. Aqui, nesta verdade que você está ouvindo agora, é a razão de você não deixar o teu coração ficar perturbado. Olha para mim por um minuto. Alguns de vocês eu conheço mais, outros conheço menos, mas tenho total consciência que todos nós passamos por muitas lutas na vida. Você pode ter hoje muitas razões para estar com o teu coração conturbado, com o teu coração triste. Você pode ter muitas razões para as lágrimas descerem do teu olho, lembranças, saudades, tristezas, porque você está nesse patamar terreno, e nesse patamar terreno tem lágrima, tem tristeza, tem dor, tem mágoa, tem pecado, tem pecador, tem tudo isso. Quando Jesus ensina para que o teu coração, para que você não permita que o teu coração te perturbe, quando Jesus ensina o segredo da quietude da alma, do interior, ele não faz isso te prometendo um carro novo. Ele não faz isso prometendo que aquilo que você quer você vai conseguir. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Quando Jesus ensina sobre a razão da tua alma estar quieta, ele não te ilude dizendo: aquieta o teu coração, porque aquilo que você está querendo fazer. Aquieta o teu coração, porque o desfecho que você necessita virá. Aquieta o teu coração, porque o fim que você anseia vai vir. Ele não fala para você aquietar o teu coração, porque o teu projeto de vida vai dar certo, porque o teu plano vai ser totalmente consumado. Quando ele fala para aquietar o coração, ele aponta para um tempo em que estaremos com ele para sempre. É nesse sentido que Paulo diz aos Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Não console uns aos outros com outra coisa que não seja esta. Então ele diz assim, não se turbe o vosso coração. E depois, credes em Deus. Credes, mais o quê? Credes também em mim. Você lembra de João 17? A vida eterna é esta, que conheça a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ele fala de vida eterna quando junta a primeira e a segunda pessoa da Trindade. E aqui ele volta de novo, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, o Criador de todas as coisas. Credes em mim, aquele que veio redimir o que ele criou. Esse é o sentido do texto. Credes que ele criou, credes que eu veio redimir o que ele criou.
Então volto. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Por que eu posso não turbar o meu coração? E no que eu creio em Deus e creio em Jesus? É que Ele vai me dar o que eu estou pedindo? Não. É porque Ele diz, creia e descanse, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele diz assim, se isso não fosse verdade, se lá não tivesse tantas moradas, então é um lugar, não é o imaginário, é um lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse isso verdade, eu já teria dito para vocês. Ou seja, eu não estou iludindo, eu vou voltar para um lugar, e nesse lugar tem moradas, e eu estou indo para lá, sabe para quê? Para preparar lugar para vocês. Eu estou acertando tudo. Obrigado, Senhor. Isso é extremamente confortador. Verdade, Deus. Eu estou preparando lugar, e depois Ele diz assim, e voltarei. Glória a Deus. Eu vou para este lugar, e deste lugar eu volto. E depois Ele diz, e receberei vocês para mim. Encontro. Glória a E Deus. depois Ele diz, para que isso? Por que eu vou procurar fazer a morada e depois voltar para trazer vocês para mim? Por quê? Para quê? Para que onde eu estou estejais vós também, Aleluia. na eternidade. É com Ele, Obrigada, Senhor. nada menos do que Ele. Eu creio nisso. Está aqui escrito. Foi Ele quem falou. Paulo chega a dizer, em 1 Coríntios, no capítulo 15, que em Deus terá a nossa felicidade completa. Ele diz, haverá um tempo em que o próprio Filho entregará tudo ao Pai, e Deus será tudo em todos. Aleluia. 1 Coríntios 15, verso 28. Deus será tudo em todos. Então, onde vamos passar a eternidade? Por onde? Que lugar é esse? Primeiro, é na presença de Deus. Como diz Paulo, nós estaremos para sempre com Ele. Segundo ponto. Primeiro, na presença dele. Segundo, a vida eterna, na sua plenitude, na sua totalidade, na sua grandeza, será vivida com Deus, como já vimos, mas em novos céus e nova terra. Aí você deve ir comigo para Apocalipse 21, porque essa é a visão. Antes disso, desculpa eu atrapalhar vocês, mas antes disso, dê uma olhada para mim em Isaías, no capítulo 65. Aqui num texto profético, no verso 17. Que diz, acharam? Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não, o que diz aí? Não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Aí você já deve dizer assim, então não vou lembrar de nada. Não vou lembrar da minha vida, vou perder a memória, terei outra memória. Então o pastor se contradisse. Ele disse que Deus não destruirá, que Deus recriará. Nos novos céus, na nova terra, nós vamos perder memória de tudo que é ruim, de tudo que é relacionado à velha terra, com suas mazelas, com suas doenças, com suas dores, com suas lágrimas, com suas tristezas.
Você poderá lembrar das pessoas, mas você não lembrará das coisas que te causaram dores. Haverá continuidade e descontinuidade na eternidade. Nós não perderemos a memória. Perderemos a memória de tudo aquilo que é referente ao pecado nesta primeira dimensão de vida. Agora vai para o Apocalipse comigo. Nós não viraremos ET. Nós não seremos acéfalos. Seremos seres humanos. Não nos tornaremos deuses. Não viraremos anjos. Teremos corpos gloriosos, mas corpos. Ainda haverá tempo. O tempo que Deus criou não terminará. As eras terminarão, o tempo não. Porque haverá cronologia, haverá ações, e as ações só ocorrem no tempo. Nós lá adoraremos. Como se faz a adoração? No tempo que Deus criou e que nós viveremos. Como diz Apocalipse, venha comigo. Vamos ler até o verso 3. Vi no céu a nova terra, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então Newton e Rock não vão pescar na eternidade. Uma notícia triste para eles. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Está óbvio aqui que nós viveremos com Ele. E está óbvio também que nós viveremos com Ele em novos céus e nova terra. Que, como eu disse, não é a destruição da primeira para a construção de algo novo. É a recriação do que estava afetado pelo pecado. Deus cria novos céus e nova terra de uma forma gloriosa. Aí, talvez ainda a tua pergunta não se responda, porque se eu disse, Deus está nos céus, nós estamos aqui, como viveremos com Ele na eternidade? Como viveremos a vida eterna com Ele, se o Senhor disse, pastor, que Ele está no céu, e o céu é um lugar, e que nós estamos na terra, e a terra é um lugar, e Deus não destruirá essa terra, recriará essa terra de uma forma perfeita. Então, como eu estarei com Ele, se Ele está no céu, e eu estou na terra, mesmo sendo novos céus e nova terra, como eu estarei com Ele? A resposta é: haverá uma unificação de céus e terra. Lembra quando Isaías dizia assim: os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, seus caminhos são mais altos do que os nossos. Na vida eterna, os altos caminhos de Deus descem, os altos pensamentos de Deus descem. O que João vê aqui é algo que desce e não um povo que sobe. O que João está vendo aqui é a perfeição de Gênesis. O que havia em Gênesis no jardim? Céu e terra comungando, Criador e criatura em harmonia. O que Deus deseja na vida eterna? Que esta relação seja completamente vivida na sua total intensidade. Por isso, a gente vê aqui nesse texto que há uma unificação. Onde a gente vislumbra isso? Na descida da Nova Jerusalém. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Lá estão os redimidos em Cristo. Lembra quando eu falei que o céu é um lugar intermediário? Lembra disso?
Os que morrem em Cristo para lá vão. Mas estou dizendo que os que morrem em Cristo não passam a vida eterna lá. É um lugar intermediário que na vida eterna céus e terra se unem numa harmonia total. Criador, criatura e natureza. Algo que não cabe na tua imaginação, mas é totalmente compreensível para aqueles a quem o Espírito de Deus ilumina, tanto na sua palavra como no seu coração. Porque o verso 3, ele é revelador. Porque quando João vê novos céus, nova terra, uma nova Jerusalém descendo, irmãos, a gente tem que parar com esse negócio que eu quero viver no céu, quero morar no céu. Pergunta primeiro para Deus se é isso que Ele quer. Eu quero viver no céu, eu quero viver no céu. É isso que Deus quer para você. Se Deus quisesse que a gente vivesse no céu, qual é a razão dele ter criado a terra? Responda de uma forma lógica. É o quê? Para a gente ficar aqui apanhando? O céu é a morada do Senhor, a terra é de Deus, filho dos homens. Então para com esse negócio, porque o texto no verso 3 diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono. O que essa voz dizia? Eis o tabernáculo de Deus. Onde ele está? Com os homens. Deus habitará onde? Com eles. Aonde? Nesse tabernáculo. Nesta grande cidade. Que não cabe na minha mente. Que não cabe na tua mente. Mas lá que viveremos. Repetindo. Então ouvi grande voz vinda do céu dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E diz: Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Aqui você vai entender com mais precisão o desfecho de Romanos 8. Que aqui você está vendo o final, você está vendo o desfecho. O que você vê no final? Deus, os homens e a natureza que Ele criou. Natureza que foi corrompida pelo pecado, o homem que foi corrompido pelo pecado, a terra que foi amaldiçoada pelo pecado. Agora a terra renovada, o homem recriado, a criação é restaurada. E Deus está no meio deles. Deus não perde batalha. Olha para Romanos comigo no capítulo 8. Verso 18. Preste atenção no verso 18. Porque para mim, tenho por certo, eu gosto, vocês não têm ideia de como que eu gosto dessa convicção de Paulo. E para mim, irmãos, cristianismo não é uma religião de dúvidas, é uma religião de convicções. Não é uma religião do que eu acho, é uma religião do que eu estou certo. Do que eu estou falando para vocês aqui, eu estou certo. É o que eu creio do fundo da minha alma. Não tem nenhuma invenção da minha mente, não tem nenhuma articulação mental minha, é o que eu creio. E olha, para eu chegar a essas conclusões, vocês sabem que nós não chegamos a conclusões teológicas pensando versículos. Nós chegamos a conclusões teológicas conhecendo a história de Deus, desde o seu início até o seu desfecho. E essa visão da história de Deus me impede de eu crer que essa criação será destruída e que eu também será destruído, que eu não viverei mais na terra que Deus criou, eu vou para um lugar imaginário no céu, nos ares, pulando de nuvem em nuvem. Eu não consigo acreditar nisso. Mas consigo acreditar nisso aqui, ó. Verso 18. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
Aonde estão os sofrimentos? No tempo presente. Aonde a gente vive esta vida cristã aqui agora? Existe possibilidade de ter vida cristã sem sofrimentos? Quem te ensinou isso te mentiu, te iludiu, te enganou. A vida cristã é desenvolvida entre a cruz e a glória, entre o Egito e a terra prometida. Aqui tem sofrimentos. Mas olha o que ele diz: para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que vai o quê? Ela não foi ainda. A glória que vai de ser ou há de ser a ser revelada aonde? Em nós. Existe uma glória para ser revelada em nós, não é somente na nossa mente. Em nós. E esta glória que será revelada em nós é totalmente, os sofrimentos do presente sequer podem ser comparados a ela. Então, se hoje a vida arrancou lágrimas da tua vida, do teu rosto, fez você sofrer e chorar, saiba que isso nem se compara ao que está te esperando na vida eterna. É nesse sentido que Jesus fala assim: olha, não ajunta tesouro onde a traça vai destruir. Não seja tolo, porque aonde você juntar tesouro é onde você vai botar teu coração. E se teu tesouro não estiver seguro, teu coração vai embora. Então, o nosso tesouro tem que estar lá, e o nosso coração lá. Lembra quando Paulo falou assim: vocês morreram e a vossa vida está escondida em Deus juntamente com Cristo. Quando Ele se manifestar, vocês também se manifestarão em glória. Aí você lembra quando Jesus disse assim: eu vou preparar lugar, mas depois eu venho para pegar vocês para mim. E aonde eu estiver, vocês também estarão. Verso 19, aí ele fala então da natureza, da criação. Ele diz: a ardente expectativa da criação. O que ela faz? Ela aguarda. Aqui não está dizendo que a criação será destruída. Aqui está dizendo que a criação está aguardando. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui, irmãos, há uma implicação escatológica, cósmica, de dimensões espirituais que não cabem numa razão humana. Verso 20: pois a criação está sujeita à vaidade, mas não foi voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, e na esperança de que a própria criação, o que está escrito aí? Na esperança, olha a esperança aqui, ó. Esperança é sempre algo para onde eu estou apontando. Na esperança que a própria criação será redimida e não destruída. Ela será redimida do cativeiro da corrupção. Com que objetivo? Ela será redimida para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando você olha, vi novos céus, nova terra, o tabernáculo de Deus descendo, uma voz do trono dizendo: Deus está no meio deles, viverá com eles. Ali é a perfeição cósmica, a vitória completa de Deus. O gemido da criação acabou, a criação totalmente redimida do cativeiro da corrupção, restaurada, nova terra com seu Criador e com os gerentes da criação, que somos nós. Deus não muda seus planos, não perde. Quando ele chamou Satanás para a briga, quando ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, eu porém inimizade, tu vais ferir o calcanhar, mas o descendente dela vai esmagar a tua cabeça. O que eu criei, jamais perderei. Aleluia. O que Deus cria, Deus consuma. Por isso que no Apocalipse diz: eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. Aquele que governa sobre tudo. Você está totalmente seguro nas mãos desse Deus. Você está totalmente perdido fora dele. Você não tem noção do que é estar fora desse Deus. Continuando o texto aqui, no verso 22, Paulo então vai dizer: porque sabemos que toda a criação, toda, o que diz? Geme, suporta angústias, até agora. Aí ele nos insere aqui. Ele diz: não somente ela, não somente a criação geme, não só a criação está esperando a redenção do cativeiro. Ele diz: mas também nós. E aqui ele traz um princípio revelador. Ele diz: nós que temos as primícias do Espírito. Aí você vai entender uma coisa grandiosa comigo. O que é ter as primícias do Espírito? Se ele suporta se eu travar o texto aqui e levar você para um outro texto, eu quero que você entenda isso. Aqui tem uma criação gemendo, os gerentes da criação que também gemem, porque o pecado afetou a criação, afetou os gerentes da criação, mas não afetou os planos de Deus. Aqui está uma criação gemendo, esperando, porque ela está de alguma forma atrelada à glória dos filhos de Deus, porque foi assim que Deus criou. Deus deu a terra para os homens. Deus não vai redimir a terra, Deus não vai destruir a terra e nem redimir a terra sem que o homem a governe outra vez. Lembra de Apocalipse? Com o seu sangue, com o plágio de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, e para o nosso Deus os constituís reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Amém. É aqui. A gente não vai pegar a escada. Lembra da visão de Jacó? Eu vi o céu ligado à terra por uma escada. Jesus lembra dessa visão e diz: vocês verão o Filho de Deus e os anjos descendo e subindo nele. Ligação de céu e terra. É lá que eu vou viver. Por isso que a gente suporta tudo isso. Deixa eu pegar esse texto aqui, ó. E não somente ela, mas também nós que temos a primícia do Espírito, igualmente, o que? Gememos. Aonde nós gememos? Em nosso íntimo. Aguardando o que? A redenção de filhos. A redenção do nosso corpo. Quando o que é mortal se revestir da imortalidade, tragada foi a morte pela vitória. A criação há de se rejubilar na presença dos filhos de Deus que foram criados para cuidar da terra. Satanás não ganhou. Quando você lê Efésios, esse é um texto que eu ia direcionar a vocês. Eu não vou pedir para você abrir, para você não perder tempo. Deixa eu ir rápido aqui. É uma ligação com esse aqui, com as premissas do Espírito, esperando uma redenção. Só que talvez você agora tenha uma compreensão desse texto mais abrangente, mais ampla. Quando Paulo escreve aos Efésios, e eu tenho certeza que tem Efésios na minha Bíblia, eu conversei com ele esses dias, aqui no capítulo 1, eu li esse texto na escola bíblica hoje, ele diz assim, verso 11, nele, Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E ele diz, para que ele faz isso? A fim de sermos para o louvor da sua glória. Aí ele, se referindo aos judeus, diz, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, porque a promessa veio primeiro para Israel, em quem também vós, gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
Por isso, tendo também nele crido, fostes o quê? Selados. Com o quê? Com o Santo Espírito da promessa. É isso que Paulo diz, nós temos as primícias do Espírito. Somos selados. Ele diz que nós gememos e esperando que tudo venha se consumar. E aqui não é diferente em Efésios. Ele diz, fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, essa promessa e esse Espírito é o penhor de quê? Da nossa herança, e a herança dos homens não é o céu. A herança dos homens é a terra. Então, preste atenção nisso. Qual é o penhor da nossa herança? Até ao resgate da sua propriedade. Que propriedade é essa? Toda a criação junto com seus filhos será resgatada em louvor da glória do Senhor. Olha para Efésios ainda aí, no verso 9, capítulo 1, ele diz assim, acharam? Desvendando-nos o que é o mistério? O que é o mistério? É uma coisa que está escondida. Quando você descobre, já não é mais mistério. Por isso que Paulo diz, o mistério que estivera oculto, agora foi revelado aos seus santos. E aqui ele diz, eu estou tentado aí no verso 7, vamos no verso 7. Se referindo a Cristo, 6 não, vamos 7 mesmo. Se referindo a Cristo, ele diz, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E se referindo à graça, ele diz, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E olha o que a graça fez no verso 9. O que foi? O que a graça fez no verso 9? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, e aqui ele vai revelar qual é esse mistério, que é a vontade dele, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, e tinha que ser em Cristo, porque foi em Cristo que ele propôs, é em Cristo que teria que ser. Por isso que a vida eterna é: creia em ti como único Deus, é teu Filho a quem tu enviaste. Então, verso 9: desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. E qual é essa vontade? De fazer convergir nele. Onde? Na dispensação da plenitude dos tempos. O que ele vai fazer convergir? Está escrito: grita, todas as coisas que estão hoje no céu e na terra. Céus e terra se unem na comunhão Criador e criatura. É lá que nós vamos viver. É lá que nós vamos viver. O Deus soberano. Irmãos, falar desse Deus arranca lágrima dos olhos. Não é um Deus inventado pela religião. A gente fica passado quando a religião cria um Deus à vontade, à mercê, ao desejo do cliente. Deus é esse aqui, soberano sobre todas as coisas. Um outro ponto ainda sobre vida eterna. Já viu aqui a junção céus e terra? A natureza que gemia não geme mais, os homens que gemiam não gemem mais. O Criador está junto com os seus filhos, imagem e semelhança, que estão regendo a terra em comunhão com o seu Criador, tal como foi no Éden. Criatura, homem criado em imagem e semelhança de Deus, regendo a natureza que Deus criou em comunhão com o seu Criador. Como será em céus e terra? O Criador presente, homens, imagem e semelhança, redimidos, glorificados, em comunhão plena com Ele e regendo a natureza que Ele criou. Aí você vai lá para Isaías, você vai ver os animais em harmonia com o ser humano. Aqui a gente não tem tempo para mexer nesses textos. Ele diz que
Os animais ferozes brincariam com os animais domésticos, a harmonia da criação, que os dispensacionalistas dizem que isso vai ser no milênio, que no milênio vai ser para todo sempre. Para todo sempre na vida eterna. É o que Deus criou. Por último, irmãos, a vida eterna será vivida em um novo corpo. Como nós já vimos, não vale a gente insistir aqui, mas eu posso dizer, na questão do novo corpo, é que o pecado não frustrou os planos de Deus para seus filhos. Ou seja, Deus não destruirá o nosso corpo. Ele ressuscitará os corpos dos que morreram e levará para si os que estão vivos em corpos glorificados. Deus recria. Ele é poderoso. Quando isso acontecer, você vai entender o cumprimento definitivo de um texto que você já leu não sei quantas vezes na tua vida. Mas é mais um texto que diz que esse é o propósito de Deus. A gente viu aqui em Efésios dizendo que desvendando o mistério da tua vontade de fazer convergir nele, no Filho, todas as coisas que estão no céu e as que estão na terra. Então você está entendendo onde isso acontece na sua plenitude. Agora volta comigo para Romanos 8, para você entender junto com esse pastorzinho aqui, que a única coisa que eu quero que você entenda. Lê do 22 comigo. Você vai entender muita coisa aqui agora. Espero eu, creio eu, tomara Deus. No verso 22 está bom. O texto que a gente começou. Porque, vou ler rápido, nós lemos isso aqui agora. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos os primícios do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Olha que coisa linda, hein? Na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, e aqui está o sentido da paciência cristã. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E ele diz também o Espírito. Aí você vai entender qual é a intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente é Pai, Filho e Espírito Santo. É a trindade da criação, na redenção e na consumação. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, nós não compreendemos a plenitude disso. Mas Ele, o Espírito, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E tira da tua ideia que isso aqui é falar em línguas. Tira isso. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Diga assim: eu estou seguro, eu estou muito bem conduzido. Mesmo que eu erre, tem alguém me conduzindo. Mesmo que eu não saiba orar segundo o decreto de Deus, tem alguém em mim que faz isso. Glória a Deus. E ele prossegue. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Irmãos, tem um decreto por trás disso tudo, que se estabelece na criação, que vai se findar na consumação. E o Espírito de Deus está para nos conduzir para isso. E para isso ele geme e ele intercede segundo o propósito, o decreto de Deus, e não segundo aquilo que nós queremos. E ele prossegue e vai dizer assim: aqui que você vai entender, ele intercede pelos santos. Aí que você vai entender o texto que é picotado, é lido picotado, do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam até a tua lágrima, até tuas dores,
até as angústias dessa vida. Todas as coisas cooperam. Cooperam para quê? O que diz? Para o bem. Diga assim, tem alguém querendo o meu bem. Diga assim, o meu bem pode ser o que eu... Pode não ser aquilo que eu espero. O meu bem pode não ser aquilo que eu idealizo. O meu bem sempre está ligado àquilo que é o propósito daquele que me criou. Então, tudo coopera para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Porque esses que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Esse propósito se cumprirá. Eu estou citando esse texto para dizer que nós teremos novos corpos, um outro corpo, um corpo glorificado. Nós seremos exatamente o cumprimento de um grande propósito, de um Deus que quer ser pai de uma grande família, que tem um único filho em essência e incontáveis filhos por adoção. Ele quer que todos esses filhos por adoção sejam exatamente a semelhança do seu único filho em essência. Esse é o grande propósito de Deus. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Para se cumprir esse propósito, ele diz, por quanto eles de antemão conheceu. A esses que de antemão conheceu, ele deu um destino. Também os predestinou. Para quê? O que está escrito aí? Para ser conforme a imagem. Qual é o teu bem maior? Ser conforme a imagem dele. Qual o grande propósito daquele que criou tudo? Ter filhos, a imagem do seu único filho. Ele faz com que todas as coisas cooperem para isso. Mesmo aquelas coisas que a gente não entende. Então ele diz, os que de antemão conheceu também os predestinou. Predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Para quê? Para que ele seja o primogênito, o primeiro, o sublime, dentre muitos irmãos. Aí ele, para dar sequência ao plano de Deus, aí ele diz, a esses que ele predestinou, ele chamou. Mentira, a voz dele bateu no teu coração. E a esses que chamou, a esses também justificou. E a estes que justificou, ele antecipou de forma limitada a glória que será vivida por completo na eternidade. Diz ele os glorificou. Aí você vai entender melhor ainda a sequência, porque diante disso tudo ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aqui o sentido do texto, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas que foram perdidas? Como não nos devolverá a criação que ele confiou a nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, como está à direita de Deus, onde ele está, e também intercede por nós, céus e terra. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Um monte de coisa pertinente a esta dimensão de vida. Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, porque nenhuma dessas coisas nos separará da glória que nos espera. Por isso nós somos mais do que vencedores.
Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você terá um corpo glorificado. Será a imagem dele. Se cumprirá o propósito dele. Lembra de 2 Coríntios 3,18? Diz que todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor pelo Espírito. Leia comigo 1 João, ou melhor, leia comigo Filipenses 3. Você entender como é que Deus não perde. 3. Que diz, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde iremos, de onde aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. E o que ele fará? Transformará o nosso corpo de humilhação para ser como? Igual ao corpo da sua glória. Glória a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus para serem isto aqui, conforme a imagem de Jesus. Repetindo o verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar-se todas as coisas. Por causa disso, está o verso, capítulo 4, verso 1. Portanto, por causa disso, meus amados, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Por conta disso. Como será vivida esta vida? Bom, num lugar que é a junção de céu e terra, na presença do Senhor, com o corpo transformado. E que ligação teríamos com esta? Eu poderia dizer que haverá continuidade e descontinuidade. O que é isso? Serão preservadas coisas em nós, e algumas coisas que em nós estão hoje serão tiradas. Por isso, continuidade, descontinuidade vão ser interrompidas. Por exemplo, a alma que deixa o corpo na morte viverá no mesmo corpo na eternidade. Continuidade. O mesmo corpo. Descontinuidade. Esse corpo não será mais como era. Será glorioso, assim como é o do nosso Senhor. Descontinuidade. Continuidade. Na eternidade ou na vida eterna, teremos emoções. Haja vista que haverá satisfação, haverá alegria intensa, haverá temor, haverá adoração do coração. Então isso é o que? Continuidade. Porém, tudo isso, haverá emoções, haverá sentimento, mas não haverá sentimento de tristeza, não haverá morte, não haverá maldição, não haverá sofrimento. Descontinuidade. Continuidade. Serão mantidos os nossos sentidos. Não viraremos ETs. Serão mantidos os nossos sentidos. Por quê? Nós veremos a Deus. Então nós teremos visão. Nós ouviremos. Então teremos audição, veremos sua voz. Nós cantaremos. Então os nossos sentidos são preservados. Nós teremos
memória. Nós lembraremos. Continuidade. Descontinuidade. Não haverá, mesmo com todos os sentidos, não haverá pecado, não haverá tentação. Não haverá hipótese de você pecar. Não haverá pecado, não haverá tentador, não haverá pecador, não haverá tentação, não haverá mágoas, não haverá lágrimas, não haverá tristeza. Pastor, eu vou lembrar de quem morreu. Se você lembrar, não lembra com tristeza. Não haverá mais tristeza. Nada que esteja ligado ao pecado haverá mais. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 22. Você crê na vida eterna? Deixa eu ver. Irmãos, a vida eterna, ela se estabelece na sua plenitude no triunfo final do Senhor. Nós vamos caminhando para lá. Satanás não frustrou os decretos de Deus, em hipótese alguma. O que ele criou não foi e nem será destruído, mas recriado. A morada dele entre nós se tornará plena, total. Deus, homem e natureza viverão em total harmonia. Eu gostaria que você lesse esse texto comigo em pé. E gostaria, se possível, que pelo menos o teclado estivesse aqui atrás de mim. Que você engrandecesse o teu Deus dentro de você. A tua fé não é algo inseguro. É segura. Nossa fé é segura. Estou plenamente convicto disso. João, ainda em suas visões celestiais, capítulo 22, verso 1. Leia comigo esse final de mensagem. Ele diz: então, olha o que ele mostra. Me mostrou o rio da água da vida. Lembra quando ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Lembra quando ele falou para a mulher samaritana: se beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. É uma fonte que jorra para a eternidade. Ele me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal. Da onde sai esse rio? São o vislumbre de onde a gente vai passar a eternidade. O rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro estão lá. No meio de sua praça, de uma outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida que o homem foi proibido de tocar. Está lá. De novo. Estamos voltando para o lugar de origem. Deus recriando. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Olha como que haverá tempo. Olha como que nós não seremos atemporais. Ela produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá
qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fonte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E eles, que acontecerão com eles, junto com o Criador, reinarão por 1000 anos, pelos séculos dos séculos. Venham todos que querem vida, que têm sede de água viva. Venham todos que querem experimentar disso. Venham hoje para que estejam para sempre com Ele. Para e pensa nesse momento que você faz na tua vida. Que resposta você dá ao plano de Deus para a tua vida. Aqui não há razão e nem espaço para especulação. Aqui a convicção da minha fé. Satanás não destruiu com os planos de Deus, não destruiu com a minha vida, não destruiu com o mundo, não destruiu com o meu corpo, não destruirá. Meu corpo de pecado será transformado num corpo de glória. A criação que geme vai ser transformada para viver na glória dos filhos de Deus. Deus será tudo em todos e nós reinaremos pelos séculos dos séculos. Diga, eu creio na vida eterna. Amém. Amém, amém. Louvado e exaltado seja